Oi, meu nome é Andressa Perkowski e bem-vinda ao Caderno de Mãe. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre amamentação. Confesso para vocês que é um tema que eu aprendi a gostar, aprendi a admirar e hoje eu gosto de falar muito para as mães, para a minha rede de apoio que me ajudou, para as pessoas próximas de mim. Eu acho que a amamentação é algo que mexeu muito com o meu íntimo, mexeu muito com a Andressa que eu sou hoje. Era algo que me deixava mais nervosa antes do trabalho de parto acontecer, era algo que me deixava muito mais nervosa do que o próprio trabalho de parto em si. Era algo que eu pensava que seria totalmente diferente, seria mais leve e na verdade aconteceu de uma forma mais tensa e eu fui tentar compreender isso ao longo do processo. E eu, na medida do possível, do melhor, eu sempre tive uma rede de apoio maravilhosa, que me deu um suporte técnico e principalmente emocional para mim não desistir. Ao longo do processo da amamentação surgiram inúmeras dúvidas, inúmeras incertezas, se o meu leite realmente era forte para o meu filho, se o meu leite realmente era suficiente, como que eu iria lidar com as fissuras que acometeram a minha mama. E nisso tudo surgiu apareceu uma pessoa muito importante nessa experiência que foi a amamentação, que é a Lívia, que é a consultora da amamentação, que vai fazer parte então desse bate-papo super legal que vamos fazer hoje. Então, Lívia, eu começo perguntando a você o que a gente poderia passar para essas mães que estão passando por esse momento de amamentação inicial e também aquelas que já passaram, que se veem também nesse vídeo, nessa experiência que eu estou contando, como que a gente pode se preparar para esse momento e o que fazer quando os obstáculos, as dificuldades acontecerem nessa jornada de amamentação, né? Olá, Andressa, é um prazer imenso estar aqui com você, falando sobre esse tema que me instiga muito, né? Lembro como se fosse hoje a minha chegada na tua casa, né? Vendo a Andressa com o Joaquim no colo e a tua rede de apoio ao seu lado. Nós precisamos, sim, fazer uma preparação antes do parto para a amamentação. Assim como a gente vai ao médico, ao ginecologista, ao obstetra todos os meses, né? A gente precisa também pensar que a amamentação vai requerer, então a gente vai precisar de uma rede de apoio e de profissionais que vão sanar todas as dúvidas que vão acontecer, né? E essas dúvidas é tão importante quanto a preparação do pré-parto, né? No pré-natal. A preparação vai desde saber tudo o que pode acontecer, né? E se você precisa fazer uma preparação antes do bebê nascer, né? A gente vê que não é mais necessário fazer a esfoliação do peito com a esponja vegetal. Então, em inúmeras pesquisas que a gente faz, né, nesse momento de gestação, a gente vê que tem muitas pessoas que indicam esse debridamento da mama, o calejamento ou a estimulação do mamilo, né? O sol é importante nessa experiência de preparo com a mama? Então, Andressa, a gente não indica mais fazer o preparo da mama no pré-natal, né? Porque a mama ela vai receber da mesma forma o estímulo de sucção quando o bebê nascer, ela estando preparada ou não. A mama fica muito sensível na gestação, então você imagina passando uma esponja vegetal. Sim. É dolorido e vai ficar desconfortável. E dependendo do momento em que você vai fazer, esse momento pode ser danoso ao bebê, né? Porque o peito ele faz uma estimulação e pode até fazer contrações uterinas, né? Porque ele libera hormônio, né? Isso, o hormônio da ocitocina. Então a gente deixa a mama quietinha, né? E quando vier o bebê, a gente vai fazer, sim, as intervenções necessárias. Então, né? a gente não prepara essa mama hoje. A gente não. espera a chegada do bebê para as coisas acontecerem naturalmente, é isso? Isso. Claro que sempre, se você for fazer uma consultoria, né, de amamentação
pré-parto, a consultora ela vai te orientar caso for necessário algumas situações. A gente tem situações de tipos de mamilo, né? Quando o mamilo é invertido, a gente tem algumas técnicas que a gente pode fazer e alguns materiais onde a gente pode fazer essa protusão do mamilo, ajudar o mamilo a protuir e ficar melhor para a amamentação. Mas tem data certa e especificidades que precisam ser feitas sob orientação de um profissional. Eu ia salientar, né, o quanto é importante um profissional estar nos orientando nesse momento, né, Lívia? Eu acho que principalmente para nossa segurança, né? Com certeza. Porque senão às vezes a gente passa a cometer uma bobagem que vai nos prejudicar ainda mais nesse momento, que é muito diferenciado também, porque tem muita individualidade biológica, né? Eu, com o meu processo de amamentação, eu não digo que foi sofrido, mas como era novo, era uma experiência nova e o novo nos assusta e os medos, incertezas, quem sabe eu criei um monstro assim, tipo, ai, a minha mama tá muito fissurada, sabe? Mas na verdade não, quem sabe a minha mama não estava tanto, mas quando eu digo de individualidade biológica, pode ser difícil para mim, mas para minha amiga foi a coisa mais fácil do mundo, né? Cada corpo tem um modo de reagir, né? Com certeza. E isso vai ser fundamental a rede de apoio, né? Porque nesse momento a puérpera, como a gente diz, a mãe recém-parida, né? Ela precisa de um suporte. E quem vai dar esse suporte vai ser o pai do bebê, o esposo, um familiar que vai estar ali. Eu lembro da sua mãe ao seu lado, o Jackson sempre muito presente. Se formava uma rede de apoio, uma rede de torcida, porque é muito difícil assim, porque é a pega que tem que acertar, a boquinha que tem que abrir o nenê, ele não nasce já abrindo a boquinha, ele aprende ao longo do processo. E eu me lembro que eu segurava o Joaquim, a minha sogra ou a minha mãe segurava a cabecinha, o Jackson estimulava a boquinha para abrir e daí a gente ficava, pegou, pegou, ai, não sei, não pegou, vai de novo. Quando pegou, ai, saía todo mundo de perto, daí o Joaquim soltava de novo, ai, soltou, daí ia tudo de novo. É uma torcida. É uma torcida, é uma vibração, é uma rede positiva. E se eu não tivesse essa rede, eu entraria com certeza em depressão. E muitas vezes a gente se cobra, né? Não, isso não pode acontecer comigo. Muitas vezes a gente tem essa coisa, eu acho que existe ainda essa questão muito fantasiada, sabe, Lívia? Ai, eu não vejo a amamentação fantasiada, sabe? Eu vejo a amamentação como um modo da gente alimentar o nosso filho, mas ela é muito dolorida. Ela tem os nossos enfrentamentos e não significa que você conseguiu amamentar ali aquela semana, que na outra semana vai ser... Tá tudo bem. Não, é uma montanha russa. Um dia tu tá bem, outro dia tá mal, um dia a produção tá boa, outro dia a produção vai baixando e a gente tem que saber ir lidando e também se acalmando, porque tudo vai pro leite, tudo o nosso corpo reproduz, né? Isso aí. Então a gente passa por momentos de transformação, né? Quando a gente chega em casa com o bebê, é tudo muito novo. Né? Bem como você falou, a gente precisa dar conta daquele ser que está ali e amamentá-lo. Tão dependente, tão pequenininho, faminto, voraz. Eu tenho que trocar fralda, eu tenho que cuidar do coto umbilical e eu ainda tenho que amamentar, mas o meu peito está doendo, ninguém me disse que que ia doer. Dói, o peito fica cheio, às vezes racha, né? Então são N situações em que a gente se depara e que a gente vai precisar lidar com isso. E se tu não tem uma rede de apoio que apoie mesmo, você realmente fraqueja, né? Toda mulher, mais ou menos 70 a 80% das puérperas passam por um período que a gente chama de período blues, né? Que é uma oscilação hormonal onde a gente sente que uma tristeza, né? Uma falta, a gente não sabe descrever o que está sentindo. Uma impotência, né? Será que estou fazendo certo? Será que ele está mamando bem? Será que eu vou produzir o leite necessário? O meu leite não é fraco para o bebê, será? Não existe leite fraco, a mamãe não produz leite fraco. Toda mãe produz o leite adequado para o seu bebê. Né? A gente precisa levar em consideração também que o nosso organismo passa por transformações durante a amamentação. Então vai ter momentos onde o teu peito vai estar extremamente cheio, que é o momento da apojadura,
do 3º ao 5º dia do puerpério, e todo mundo vai passar. Como você falou, algumas mães com mais intensidade e a outras menos. Eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, porque eu percebia que no início o Joaquim mamava e estava satisfeito, daí adormecia. Mas daí depois de 1 hora, 45 minutos, mamava de novo. E assim foi indo alguns dias. E depois eu percebi que ele começou a mamar espaçado. E teve um dia numa consultoria que tu falou, Andressa, o teu leite já é leite. Ele não é o primeiro leite, né? Não é o colostro. Isso, ele já é leite, então tá dando sustentação para ele, entende? Ele vai mamar, ele vai cansar, mas vai ficar também um tempo agora para gastar essa energia, né? Nós temos o primeiro leite que a gente chama, aquele leite, o melhor, a vacina, né, é o colostro. Então o bebê ele faz essa sucção do colostro e não que ele se sinta menos saciado ou mais, é que ele recebe uma quantidade em que é pouca. Então vai ser uns 3 a 5 ml. Ele vai se saciar porque o estômago dele é extremamente pequeno, né? Quando ele fez a quebra dessa proteína do leite, que ele se satisfez, ele vai pedir o que de novo? Mamar. Então ele não tem ainda uma frequência certa de leite. A amamentação é sobre livre demanda, a gente precisa amamentar o bebê quando ele quiser, né? Até que ele começa a entrar num ritmo dele. Tem bebês que vão mamar de 3 em 3, tem bebês que vão mamar de 2 em 2 horas, então cada bebê vai ter a sua frequência de mamada. Mas na primeira semana é uma oscilação, né? E você precisa estar ali disposta e bem para amamentar no momento em que ele quiser. Né? Lívia, vamos falar um pouquinho mais sobre esse discurso, esse diálogo que abre-se com o leite fraco, né? Porque eu pergunto, porque eu já ouvi muitas vezes, o seu leite tá fraco. Eu acho que então vamos começar com uma introdução de uma fórmula, né? E aí que começa às vezes os erros sucessíveis para a gente parar também de amamentar, né? Que não dá para a gente também se apegar a discursos muito sem nexo, né? Então, eu acho que, claro, nesse processo da amamentação, ao longo dos tempos, as coisas foram mudando, conceitos novos começaram a aparecer e meios de trabalho também começaram a surgir, né? Mas por isso que eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente cai nessa, né? Sim. Muitas pessoas antigas falam ainda sobre isso, né? E a gente sabe que isso não existe. Não existe. Né? Isso aí. O leite ele não é fraco, né? O que acontece? A produção de leite da mãe oscila também, né? Sempre nas consultorias a orientação que eu dou, uma ingesta hídrica muito adequada, fazer uma alimentação saudável, né? E colocar o bebê a sugar nesse peito para que estimule essa mama a produzir. O nosso peito não é um reservatório de leite materno, e sim uma fábrica. Né? Uma produção, Uma né? produção. O bebê vai ao peito, ele vai começar a produzir o leite necessário para aquele momento do bebê. E esse leite, ali naquele momento, se ele precisar de mais proteína, mais gordura, o nosso organismo vai produzir da forma com que for necessário. Então, não existe leite fraco, né? O que acontece? Após a pojadura, o seio diminui um pouco de tamanho. Aí que vem a dúvida da mãe. Tá secando meu leite e meu leite não vai dar conta. Não, o organismo se adapta à quantidade que o bebê precisa para aquele momento, né? E tu sabe, Lívia, que a gente escuta muito disso. Ao longo do dia, o seio vai mudando como a produção também, né? Vamos só compreender. De manhã, nossa mama tá cheia, porque o nosso hormônio da prolactina trabalhou à noite, né? Que ele é liberado através do nosso sono, fez produzir leite. De manhã, nossa mama tá bombando, como pode dizer, né? Ao longo do dia, o nenê vai mamando. E aí que vem a pergunta, né? Meu leite, tô sentindo minha mama vazia. Será que tá sendo o suficiente pro nenê? Então, a gente não tem que levar em consideração apenas essa situação, né? Quando que a gente vai perceber se esse leite está sendo suficiente ou não?
ou insuficiente. Como que está a curva do crescimento desse bebê? Ele está ganhando peso? Ele está crescendo adequadamente? Como que ele se comporta após a mamada? Se é aquele bebê que não está crescendo, né? Que não está ganhando peso e que após as mamadas fica inquieto, choroso, querendo estar sempre na mama, opa, um sinal de alerta, né? Por isso que as visitas ao pediatra quando o bebê nasce e ao longo do primeiro ano é mensal, para que a gente consiga ter um acompanhamento desse desenvolvimento. Então ele precisa fazer isso para que a gente consiga mensurar também isso. E a gente, quando isso acontece, geralmente as mães nos procuram, né? Para fazer o quê? Para que a gente comece a indicar alguns galactogogos naturais, né? Que a gente tem vários que a gente pode indicar que aumentam a produção do leite. Ver se teve alguma interferência emocional com essa mãe, isso né? conta muito. Porque a nossa mente move montanhas. Então a gente precisa estar bem para fazer com que a amamentação flua de maneira adequada também. Pegar o bebê e levar ao peito parece ser instintivo, é para ser instintivo, mas o bebê e a mãe eles precisam ter uma conexão de aprendizado, de como fazer, né? Essa pega correta, esse posicionamento, porque para que a mama não sinta nem, não passe por nenhum processo de lesão, são vários fatores que a gente precisa organizar. Posicionamento da mãe, ela precisa estar bem sentada, bem acomodada, com o apoio de pé, né? Que é ótimo. O bebê precisa estar no colo em posições adequadas, ou posição de bebê, ou posição transversa, ou na posição de cavalinho, né? E ele precisa fazer uma pega adequada, mas que pega é essa adequada, né? Então assim, anatomicamente cada mulher tem um peito. E esse desejo de amamentar precisa ser exposto ao teu obstetra para que ele te conduza a um pediatra que tenha essa mesma linha de pensamento que você. Porque o que acontece? Quando você se depara com essas frustrações, com a dor, com a fissura, se você não tem o consultor, você vai se deparar com a ajuda de quem? Do pediatra. Então ele precisa ser o teu apoio para isso também, porque de uma hora para outra você pode se deparar, não, eu quero fórmula então porque meu peito está doendo muito, né? Aí vem o desmame precoce, que é muito comum e é muito fácil tu cair dentro, sabe? Eu fico refletindo muito sobre nós mães que amamentamos, que somos fontes de alimento para os nossos filhos, mas eu acho importante e essencial falar também das mães que porventura não conseguiram amamentar, não conseguiram progredir com a sua amamentação. Eu acho muito importante a gente falar sobre elas também, né? Não deixar de esquecer elas. A mãe, ela tem outras formas de transformar e transportar esse amor, né? Materno. Não é só através da amamentação. Né? Você não vai ser menos mãe se você der a fórmula na mamadeira, né? Você pode dar, quando você está dando a mamadeira, você pode dar o carinho, você pode dar todo o amor, todo o afeto, da mesma forma com que a mãe que está amamentando. A gente precisa entender que nem todas as mães conseguem esse ato de amamentar. Eu acho que é um processo, né, Lívia? Nós nos cobramos muito, né? Eu acho que o sistema cobra muito de nós, né? Isso aí. Eu acho que acontece muito uma romantização de toda essa experiência e só nós que passamos por isso sabemos os nossos enfrentamentos, né? E as nossas frustrações muitas vezes escondidas, né? Porque é uma mamada, é uma batalha muitas vezes, né? E eu sempre penso, eu acho que a gente tem que lembrar com carinho e não julgá-las, né? A gente já vive num mundo de pré-julgamentos e é uma experiência assim que é positiva, é negativa, mas é uma experiência que nos transforma, né? Com certeza. E a gente tem que pensar que essa transformação não precisa ser agressiva, não precisa ser dolorosa, porque a gente está dando amor e afeto da mesma forma, né? Com certeza. Essa forma de amamentar, ela pode ser de inúmeras maneiras, né? E você precisa, naquele momento em que você está dando o alimento para o bebê, pensar
em amor, em carinho, em afeto, para que ele sinta isso de você. E é bem como você falou, a amamentação, se tem a falha em algum dos pilares do sistema, ela não é culpa somente da mãe ou da mulher, né? O sistema precisa estar todo ele muito bem organizado para que essa amamentação flua. A mãe precisa ter um controle emocional para que isso seja efetivo. E não é um desejo da mãe manter aquela amamentação e ela precisa ser respeitada quanto mulher também, Isso aí. né? Ela precisa receber o apoio da consultoria ou da médica, né, da obstetra, da pediatra, e assim ela não quer, né? Não necessariamente nessa forma de falar, né? Sim. Mas ajudar ela a dizer à família ou essa rede que não é bom para ela aquilo também, respeitar o desejo da mãe. Para a mãe isso é muito difícil, ela saber que eu não vou conseguir também, né? Não é só uma decisão, não eu quero, mas eu vou conseguir e você não está conseguindo. Então Uma cobrança, né? Ela precisa desse apoio para dizer assim, calma, tem outras formas de você fazer que esse amor, que o bebê receba esse amor. E a gente precisa falar mais sobre a amamentação, porque não é só aquela amamentação de revista. Dói, o seio sangra, o seio empedra, né? O bebê chora, eu não sei se está suficiente. Vem N questionamentos, mas sempre se você vai ter o apoio de um profissional qualificado, uma rede de apoio legal, isso vai se tornar muito fantástico e prazeroso. Então vale a gente falar cada vez mais sobre isso. Nesse momento agora Covid, né? E eu acho que a gente precisa também ter a rede de apoio mesmo nesse momento, né? Seja ela do pai, seja ela da mãe ou da sogra, porque a gente vai precisar. Claro que a gente precisa ter as medidas de precaução sempre, né? E você não precisa parar de amamentar caso você tenha o coronavírus. Ai, que legal. Você pode fazer uma boa higienização das mãos, usar a máscara e manter o aleitamento materno. O Ministério da Saúde, ele nos diz que a mãe com Covid positivo pode amamentar o seu filho sim. Então, mesmo com uma doença que hoje está abalando estruturas e todo mundo, a amamentação ainda prevalece. Que legal. Né? Então, a gente com os cuidados, a gente mantém a amamentação. Eu só vou passar algumas dicas, né? Como a gente entrou nesse assunto, a higienização sempre precisa existir, mas nesse momento do Covid, caso a mãe venha a ser positiva, ela precisa ser muito mais efetiva. Higienização das mãos, o cuidado do contato pele a pele, né? A máscara, procurar não falar enquanto está amamentando, pelo menos nesse período de quarentena, que ela vai estar ainda excretando o vírus, né? E fazer a higienização da mama não é necessária, né? Então apenas a higienização da mão, o uso do álcool gel e a máscara. Então você, mãe, que já ganhou o seu bebê ou está para ganhar, eu quero que saiba que essa experiência de amamentar, ela é uma montanha-russa de sensações, de frustrações, mas saiba que tudo passa. Nessa montanha de sensações, tem dias que você vai pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que vai passar? Quando que o meu seio calejado vai melhorar? Tenha calma, tenha paciência, tenha uma rede de apoio que te abrace, que esteja junto de você, que pense como você, que faça de você uma mãe empoderada, que faça de você uma mãe segura das suas decisões. Saiba que tudo passa, que esse processo por muitas vezes é doloroso, mas no momento que você vê o seu filho cheio de dobrinhas, perfeito, saudável, você vai se orgulhar, eu tenho certeza disso. Você fez o melhor que podia fazer por ele. Viva essa experiência. Aproveite cada minuto, cada experiência, porque o que fica muitas vezes são as fotos e com certeza as lembranças que você um dia contará
para seu filho com muito amor e carinho.